E por que você deve estudar flexões? Elas são essenciais porque ajudam a transmitir informações importantes na nossa comunicação. Elas nos permitem saber, por exemplo, se nós estamos falando de uma ação que aconteceu no passado, por exemplo, Maria comeu o bolo, ou se nós estamos nos referindo a mais de uma coisa, Maria comeu 2 bolos. É importante entender também que desinências nominais, elas marcam gênero, feminino, masculino, e o número, plural e singular. Aqui nós temos também as questões de grau, mas nós vamos falar sobre grau em outro vídeo. As desinências verbais, elas podem ser modo-temporais, isso é, elas determinam o modo, tempo e o aspecto do verbo. E número pessoais, que está tudo junto aqui, mas isso aqui é separado. Fica muito claro isso para você, porque não há confusão quando você sabe identificar o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Tem vídeo no canal explicando isso direitinho. Tipos de flexões que nós temos na nossa língua são 2. A nominal, nós estamos falando disso até agora, e a verbal, que nós vamos falar em outro vídeo. A nominal são ajustes que nós usamos para nomear coisas, objetos, lugares, características. Então, quando você quer mudar a forma de uma palavra, indicar se você está falando de uma ou de várias coisas, você coloca aí ela para o singular ou para o plural, para o masculino ou para o feminino. Já nos verbos, ela indica aí a mudança de tempo, de modo e de pessoa. Em que a ação ocorre, por exemplo, eu canto, estou fazendo isso no presente. Eu falo, estou fazendo no presente. Eu cantei, é no pretérito, é no passado. Eu falei, é no passado. E assim por diante. Vamos terminando o nosso vídeo. E na nossa gramática nós temos aqui que falar sobre os numerais. Os numerais, eles também são uma espécie de um nome, porque lexicalmente eles nomeiam a quantidade definida de algum nome, como os nomes. Por exemplo, vou explicar melhor isso para você. Atua como termo adjunto do substantivo, então, ou como núcleo de um sintagma nominal. Se você não sabe sobre isso, tem um vídeo que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Vai lá e assiste. Alguns nomes, alguns numerais, eles variam de gênero. Por exemplo, 200, 200, 500, 500. Ele varia de gênero conforme a mensagem que está sendo passada. Os numerais, eles também podem formar outras palavras. Por exemplo, você pega 15 e transforma em quinzena. Pega 15 e transforma em quinzenal e assim por diante. Então, você transforma em outro, igualzinho se faz com os nomes. Então, você consegue fazer isso com os numerais. Os adjetivos numerais, eles precedem o substantivo, eles vêm antes do substantivo. 3 folhas, 2 páginas, 4 árvores. Então, os numerais, os adjetivos numerais, eles precedem o substantivo. Os substantivos numerais nomeiam os números. Por exemplo, quando se fala de substantivo numeral, ele nomeia 20, 36. Então, o que quer dizer? Está dando nome para números. Nomeia as frações, meio, terço, múltiplos, triplos, e aqui eu repeti tudo, coletivos, como década, entendeu? Então, quando eles estão nomeando números, eles são substantivos. Quando eles precedem um substantivo, como folha, eles, no caso, agem como adjetivo, está caracterizando aquele substantivo, certo? Então, a ideia de número nos nomes, em nosso idioma, compreende 2 valores. Essa é a ideia geral que nós temos de número, que é singular, que significa uma unidade ou um conjunto delas, o plural, que significa mais de uma unidade ou um conjunto dessas unidades, ok? Então, é isso que você precisa entender sobre flexão. Voltando aqui à nossa música do começo, a gente somos inútil, a gente é inútil ou nós somos inúteis. Essa é a maneira correta de escrever. A gente não sabemos escolher o presidente, gente, que horror, né? A gente não sabe escolher o presidente, nós não sabemos escolher o presidente. E para você vai ficar aqui uma lição de casa. Coloca aqui nos comentários mais uma, tem 2 lições de casa aqui nesse vídeo. A gente não sabemos tomar conta da gente. Escreve isso direito aí para mim. Nesse vídeo você viu o que são flexões nominais, desinências e gêneros, tipos de flexões e numerais. Você entendeu agora por que é importante estudar flexões nominais? Porque isso nos ajuda na hora de fazer as concordâncias nominais, na hora de falar da maneira correta. Se você chegou até aqui, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação. Abraços e até o próximo.